Você com certeza já ouviu sua consciência dizendo-lhe que não deveria realizar determinada ação por você a achar incorreta, não é verdade? Sabe de quem é esta voz que lhe fala através de sua mente? É a voz do Espírito Santo. Hoje aprenderemos algo mais sobre este ser maravilhoso. Está começando agora o programa Encontro com a Verdade. Muito se especula sobre o que ou quem é o Espírito Santo. Algumas pessoas acreditam que ele é apenas uma força ou energia, ou a manifestação do próprio Pai, ou a manifestação de Jesus. O certo é que, assim como não podemos penetrar os mistérios de Deus o Pai, ou de Deus o Filho, assim não somos capazes de esclarecer todos os mistérios que envolvem a pessoa do Espírito Santo. No entanto, ao mesmo tempo que a inspiração não nos oferece respostas para todas as nossas perguntas e questões, ela proporciona conhecimento suficiente para que ninguém seja iludido, ou fique equivocado, ou erre o caminho. Primeiramente, devemos compreender que a Bíblia afirma que o Espírito Santo é uma pessoa. Fala-se, por exemplo, do Espírito Santo se entristecendo. Leia comigo o que Paulo escreveu aqui na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. As pessoas que acreditam ser o Espírito Santo uma energia ou um poder, podem porventura imaginar esta energia ficando triste? Somente uma pessoa pode sentir tristeza. A Bíblia também fala do Espírito Santo sentindo ciúmes, segundo o que lemos na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Em Atos capítulo 5, versículo 3, diz que pode-se mentir ao Espírito Santo. Se alguém chegar até você e lhe falar que mentiu para o vento, ou para a energia, ou para um poder, ou até mesmo para um animal, você com certeza achará que esta pessoa não está bem da mente, não é verdade? Mas por quê? Porque sabemos que só é possível mentir a uma pessoa. Outro detalhe que nos mostra claramente ser o Espírito Santo uma pessoa é o fato do Espírito Santo ter sabedoria. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, Paulo nos afirma: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ter sabedoria é uma prerrogativa apenas de uma pessoa. Existem dezenas de textos confirmando que o Espírito Santo é uma pessoa. Diversos textos mostram, por exemplo, o Espírito Santo falando, ouvindo, dando ordens, etc. O que apenas pessoas são capazes de fazer ou realizar. Apesar do Espírito Santo ser uma pessoa, não podemos de maneira alguma confundir o Espírito Santo como sendo o próprio Cristo. Falando sobre o Espírito Santo, Jesus afirmou. Leia comigo o que está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus disse que o Espírito Santo é outro Consolador, mostrando claramente tratar-se de outra pessoa, contudo, semelhante a Jesus. No grego, a palavra correspondente para outro é allos, e seu significado é igual, da mesma classe.
Ou seja, o Espírito Santo, apesar de ser outro, ele é igual a Jesus. A própria palavra outro indica e sugere exatamente este fato. Se um professor precisa ausentar-se da sala de aula, mas diz a seus alunos que outro professor estará vindo para substituí-lo, todos entendem se tratar de outra pessoa que estará chegando com as mesmas qualidades daquele que precisou ausentar-se. Portanto, quando Jesus falou do Espírito Santo sendo outro, Jesus estava ensinando que o Espírito Santo tem as mesmas qualidades e prerrogativas que Jesus tem. Isto é o que o Mestre desejou ensinar com as palavras registradas pelo evangelista João no capítulo 14, versículo 16. Desta forma, sabemos pelas Escrituras que o Espírito Santo é uma pessoa distinta de Jesus, mas que possui exatamente as mesmas qualidades que Jesus possui. Por isso, segundo a inspiração, o Espírito Santo é o representante de Jesus nesta terra. O Espírito Santo personifica Cristo, no entanto, é uma personalidade distinta. É comum quando as pessoas leem ou ouvem que o Espírito Santo tem personalidade, que ele é uma pessoa, pois tem sentimentos e qualidades que apenas uma pessoa possui, essas pessoas acabam confundindo o Espírito Santo como sendo o próprio Jesus. Mas como vimos, Jesus deixou claro que o Espírito Santo é outra pessoa ou outro Consolador. Também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, encontramos o seguinte: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Perceba que o Espírito Santo seria enviado em nome de Cristo, e não que o próprio Cristo seria enviado. O texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, também deixa esta questão bastante clara. Leia comigo. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. Note bem as palavras de Jesus ao mencionar que ele enviaria o Espírito Santo. Bem diferente dele mesmo vir como Espírito Santo. Outro detalhe é que, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 32, o pecado contra Jesus tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Se ambos fossem a mesma pessoa, se o Espírito Santo e Jesus fossem a mesma pessoa, não haveria esta diferença. Assim, da mesma forma que a Bíblia mostra ser o Espírito Santo uma pessoa distinta de Jesus, ela também mostra que o Espírito Santo é uma pessoa distinta também de Deus o Pai. Em João 14, versículo 16, texto que já citamos aqui, Jesus nos assegurou que o Pai nos daria outro Consolador, e não que o próprio Pai que viria como Espírito Santo. Da mesma forma, no versículo 26 do mesmo capítulo, está escrito que o Pai enviaria o Espírito Santo. É inconcebível a ideia de alguém enviar a si mesmo. Além da Bíblia nos assegurar que o Espírito Santo é igual a Jesus e ao Pai, pois somente um ser igual a Deus poderia penetrar em sua mente, segundo o que lemos em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, ela também nos mostra que este Consolador também é Deus. Lembrando que quando a Bíblia diz que Jesus ou que o Espírito Santo é Deus, não significa que eles sejam a mesma pessoa do Pai. Mas da mesma forma que o Pai é Deus, a Bíblia enfatiza que eles também o são. Leia comigo o que está registrado no livro de Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens,
mas a Deus. Pedro disse que Ananias mentiu para o Espírito Santo. A seguir disse que ele havia mentido para Deus. Logo, quem é o Espírito Santo? A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho, mas assim como eles, ele também é Deus. O apóstolo Paulo confirma esta verdade com as seguintes palavras. Leia comigo o que está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Se somos o templo de Deus e é o Espírito Santo que habita em nós, quem então a Bíblia diz ser o Espírito Santo? Deus, logicamente. A primeira referência sobre o Espírito Santo encontramos logo bem no início da Bíblia, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, quando a mesma nos afirma que na criação o Espírito de Deus então se movia sobre a face das águas. Como já mencionamos aqui, não podemos confundir de maneira alguma a obra do Espírito Santo com a obra de Jesus ou com a obra do Pai. Cada um deles tem uma obra específica e um campo de ação diferente, apesar de trabalharem com um único propósito. A obra do Espírito Santo é destacada em vários textos. Uma dessas obras não é mostrar a Ele próprio, mas mostrar e glorificar a Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Por este motivo, o Espírito Santo não é mencionado em alguns textos sagrados ou em algumas visões, onde aparecem diretamente apenas o Pai e o Filho. No texto que acabamos de ler, Jesus disse que o trabalho do Espírito Santo era glorificá-lo e não mostrar a si mesmo. Com estas palavras, Jesus mostrou qual era uma das principais obras do Espírito Santo. Mas existe uma obra especial que o Espírito Santo faz em nós e por nós. Em João 16, versículo 8, lemos o que se segue. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho do Espírito Santo em nosso favor é nos levar aos pés de Jesus e nos mostrar no que precisamos melhorar, nos convencendo do pecado. O pecado contra o Espírito Santo, segundo Mateus 12, 31 a 32, é o único para o qual não existe perdão, porque ele é o único que tem a obra de nos convencer do pecado. Se o Espírito Santo se afastar de nós, passamos a pensar que o pecado não é tão ruim assim, já que o Espírito Santo não estará do nosso lado para nos mostrar o quão ofensivo é o pecado à vista de Deus. Se não vemos o pecado, não sentiremos necessidade de arrependimento nem de perdão, e morreremos no pecado e não teremos jamais salvação. O apelo da palavra de Deus a você e a todos nós é o que pode ser lido aqui na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Também no capítulo 3, versículo 7 e a primeira parte do versículo 8, lemos o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo? Está disposto a obedecê-lo quando ele falar contigo? Quão maravilhoso é sabermos que temos um amigo a nos mostrar sempre o caminho e a consolar o nosso coração.
Espírito Santo, doce Espírito de amor, vem com tua graça reinar, vem teu caminho ensinar. Se você tiver dúvidas ou perguntas, acesse nossa página no Facebook, ou nosso blog, ou nosso canal no YouTube. Os links você encontra na descrição desse vídeo e até o nosso próximo estudo.